Olá, bem-vindos à primeira edição do Pode Mais Podcast. E nessa primeira edição nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a pandemia de coronavírus que se abateu não só no país, mas no mundo inteiro, né? Nós já temos vários mortos. E para falar um pouco dessa doença e das formas de tratamento, nós estamos recebendo hoje Dr. Lauro Amaral, que é infectologista, professor universitário e coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna. Dr. Lauro, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que seu tempo é precioso, então a gente sabe que é muito importante o senhor estar aqui para dar essas explicações para a gente. Em primeiro lugar, boa noite, né? Ótimo, boa noite. O que é exatamente a pandemia de Covid-19? Como que isso aconteceu no mundo? Então, a palavra pandemia, ela denota uma doença, um agravo que acomete todo o planeta, né? Enfim, não necessariamente todos os países do planeta, mas quando ela se dissemina de uma forma generalizada, globalizada, nós chamamos de pandemia. Quando você tem algumas doenças focadas em alguns países, é uma epidemia naquele país. Então, por exemplo, a gente tem o ebola, que é uma doença muito falada, muito perigosa, até mais perigosa do que a Covid, mas a ebola está restrita a alguns países da África. Sim, então a ebola perfeito. Não é uma pandemia, ela está restrita a alguns países da África, então é epidemia na África, mas não é uma pandemia do planeta Terra. Né? Pandemia, a diferença então de pandemia para epidemia é que a epidemia é mais localizada. Exato. E a pandemia é generalizada. A coisa globalizada, exatamente. Hoje em dia com a questão das viagens aéreas, né, os cruzeiros, as aves migratórias, então você consegue fazer uma viagem de avião, você rapidamente leva uma doença de um continente para o outro, então você consegue transformar uma epidemia de ebola, que seria só na África, consegue transformá-la numa pandemia, com voos saindo da África para a Oceania, para as Américas, para a Europa e para a Ásia, e pronto. E rapidamente, em um dia, você consegue gerar uma pandemia. Entendi. Né? Essas coisas têm vários mecanismos que são usados para controlar isso. Correto. A maioria dos mecanismos, enfim, não estão sob nosso controle, na verdade, a gente conta com outros recursos para isso, alheios à nossa vontade, mas eventualmente alguma coisa escapa. Por mais que você tente controlar, por mais que você tente segurar, e que você tenha regras de restrição de aeroporto ou de transatlânticos. Enfim, você tem, por exemplo, as aves migratórias. Então tem aves que saem do sul do país e vão para o norte, e essas aves vão levar. Não tem como você frear essas aves. Perfeito. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com a gripe aviária, né? E outras formas baleias, golfinhos, que assim podem levando doenças para diferentes partes do globo, e a gente não vai conseguir controlar isso, né? Particularmente essa pandemia de Covid, que começou lá, pelo menos é o que se sabe até o momento, né? Com as informações que a gente tem até o momento, que começou, parece que realmente lá em Wuhan, uma cidade da China. Tem aquela história de um mercado de peixes, um mercado comum, um mercado municipal que tem em várias capitais do Brasil, e aí o vírus já estava lá, né? Sim. No animal lá, e aí, mas estava quietinho, estava contido naquele animal. Então os animais também adoecem como a gente adoece, né? E esse vírus não era transmitido para o ser humano, causava doença só naquele grupo de animais lá da China. Mas ele sofreu uma mutação, né? O vírus ele é mutante, como todos os seres vivos são mutantes. Às vezes essa mutação demora para acontecer ao longo de décadas, de anos, assim, muitos anos para acontecer uma mutação. Ele era restrito àquele animal lá, o pangolim, chamado pangolim, que é um animal que nós não temos aqui no Brasil. Correto. Mas ele sofreu uma mutação e aí com isso ele se adaptou ao ser humano. Era só de um animal, era uma zoonose restrita àquele animal, sofreu uma mutação e conseguiu se adaptar ao organismo humano. Então quando o homem entra em contato com aquele animal, né, e ele recebe aquele vírus, se alimentando daquela carne crua, mal cozida, ou convivendo com aquele animal, respirando próximo daquele animal, entendeu? Ou, enfim, um contato com aquele animal ali, de diversas formas que existem. Antes aquele vírus não conseguia entrar, porque era um vírus restrito, aí sofreu mutação e ele se adaptou ao ser humano. E uma vez adaptado ao ser humano, ele pode automaticamente ser transmitido de um ser humano para outro. Então começou naquele foco ali, e aí estava naquela cidade da China, e daquela cidade alguém viajou, aí viaja para a Ásia, para a Europa, e aí vem alguém para o Brasil, alguém para o Brasil vai lá naquele mercado chinês, ou na capital da China, e assim começa a disseminação. Rapidamente. Sim. A gente consegue ter uma pandemia com as viagens, com os voos internacionais, isso ficou muito facilitado. Perfeito.
E essa disseminação da doença do animal para o ser humano foi através de uma mutação. E de ser humano para ser humano, como é que esse vírus se propaga? Como se propaga a grande maioria das doenças, né? Através do contato, da aproximação, né? Para algumas doenças você precisa ter preferencialmente uma relação sexual, para outras doenças você precisa de ter um contato mais próximo pela tosse, pelo espirro, como é o caso da Covid, como é o caso da gripe, da tuberculose. Então, se a gente fica muito próximo, nos locais fechados, tem esse risco. Se eu falar aqui de uma forma mais intensa, né, se eu falar mais alto, eu falar de uma forma mais agressiva, se eu tossir, se eu espirrar, aí o ambiente aqui está fechado, um pouco ventilado, e aí fica uma nuvenzinha aqui de bactérias, de vírus, você respira isso vai entrar pelo seu nariz, vai chegar no seu pulmão. E aí, chegando no seu pulmão, isso vai ser absorvido pelo seu organismo, vai praticamente para todas as partes do seu organismo, você vai ter os sintomas, todo aquele quadro clínico da doença, você vai manifestar aquela doença, né? Na verdade, na grande maioria dos casos, o organismo vai conseguir eliminar aquilo, mas um ou outro vai escapar e vai levar à doença, né? No caso da Covid especificamente, a transmissão é dessa forma, pela fala intensa, pela tosse, pelo espirro. Não bastaria assim, não é muito importante, não é muito relevante o contato físico, né? Se eu quero transmitir, por exemplo, a micose para você, eu tenho uma micose na minha pele. Então, se eu venho aqui, dou uma esfregada pele com pele, eu posso passar a minha micose de mim para você. Contato de pele. Para o Covid, o contato pele a pele é importante? Não é muito relevante. O mais relevante é mesmo a respiração, tá? Mas se eu tocar aqui na minha mucosa, na minha boca, tem vírus aqui na minha saliva, e aí se eu toco aqui, sujo meu dedo, aí toco em você, sujo sua pele, da sua pele você leva para a tua boca, então há essa possibilidade que é bem menor, é menos relevante em termos epidemiológicos, mas que também pode acontecer. Então a principal realmente é pela respiração. Perfeito. E quais são os sintomas do Covid? Quais são os sintomas da doença? Sim. Como é que a pessoa pode manifestar? Como é que ela desconfia que ela está com a doença? Então, quando eu parti daquele ponto, né, que ela absorveu o vírus por aqui, respirou, né, aí imagina aquele grande azar, mas é o que acontece, é assim que a doença acontece, ela vai entrar por aqui, uma parte pode agarrar aqui na tua garganta, você tossir e mandar ela para fora, mas uma parte vai descer e vai realmente lá para dentro do seu pulmão. Aí chegando no seu pulmão, ela vai se espalhar pelo corpo todo, né? Por que parece que ela dá mais quadro pulmonar, né? A gente está vendo que as pessoas com as doenças a parte mais grave da Covid realmente afeta o pulmão, né? Primeiro porque o vírus entra por aqui mesmo, né? E o nosso pulmão está mais preparado, ele tem o que a gente chama de receptores. Ele tem receptores específicos para esse vírus, então ele recebe bem esse vírus no nosso pulmão. Então ele vai causar mais lesão por aqui. Mas também ele tem receptores para isso em outras partes do organismo. Então ele pode chegar no cérebro, causar uma meningite, tá? Sim. Ele pode, uma vez estando circulando na nossa corrente sanguínea, está circulando pelo sangue, ele interfere na nossa coagulação. Então, esse talvez seja assim, junto com afetar o pulmão, são as duas partes principais da Covid. O acometimento pulmonar e o acometimento do sangue, da nossa coagulação. Então, ele interfere na nossa coagulação. Ele induz a formação de trombos, que são aqueles coágulos que a gente vê. Se você cai um sangue aqui, aquele sangue daqui a um pouco, você vai ver que ele não continua líquido, ele vai se formar um coágulo, vai fazer uma placa ali de coágulo, né? O sangue coagulado. Que pode entupir uma veia, Exatamente. Causar um acidente. Exatamente. Então, o mesmo coágulo que estaria aqui em cima da mesa que a gente vê, aquela coisa quando a gente vê um sangue fora do organismo, forma aquela placa de coágulo dentro do nosso organismo também. Sim. Então, cada placa de coágulo dessa, para um cantinho que ela vai entupir determinado segmento. Aquele sangue duro dentro do nosso pulmão, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração, nas coronárias. Então, para onde for uma plaquinha dessa de coágulo, ali ela vai entupir. E uma vez entupindo, o sangue não consegue circular, e ele vai formando infartos. Então, você pode infartar no coração, você pode infartar no cérebro, né? Não está chegando o sangue, entupiu, infartou. Entendi. Então, você pode infartar no cérebro, você infarta no coração, você infarta no intestino, as pessoas podem ter dores abdominais, assim, igual tem a dor forte do pulmão, você pode ter uma dor forte no intestino. E você tem os infartos pulmonares, vários pequenos infartos no pulmão, né? Um infartozinho aqui, outro aqui, outro aqui, aí você começa a não conseguir respirar adequadamente. Perfeito. Você até sente uma certa dor também, que não é tão forte quanto o infarto do coração. Você vai sentir um pouquinho de dor, mas é principalmente a respiração fica afetada. A falta de ar. A falta de ar. Você tem aquela falta de ar, e esse
seria assim, o principal sintoma que incomoda mais. Você se sente cansado, você tem essa falta de ar. Você pode ter um pouco de febre, não é muito comum ter febre, mas você pode ter febre. Quer dizer, não é que seja muito comum, você pode ter febre, mas pode não ter. Né? Então, febre, o cansaço, a falta de ar, talvez um pouco de dor no peito, né? Mas algumas você pode também dor na localização aqui do coração, que é equivalente a um infarto. Algumas pessoas também cefaleia, dor de cabeça. Acusam também problemas de diarreia. Né? Diarreia, sim. Então, lembrando que a Covid é causada por um vírus, né? É causada por um vírus. Então, inicialmente é tudo muito parecido com todas as outras viroses, que a gente chama de viroses, né? Sim. Todas as viroses, de maneira geral, quando ela entra no organismo, o vírus da gripe, o vírus da Covid, o vírus da AIDS, o vírus da rubéola, da catapora, todos eles, quando entram no organismo, eles podem dar diarreia, dar cefaleia, levar diarreia, levar cefaleia, levar um certo cansaço, um certo intranquilidade, você ficar indisposto, vamos chamar de indisposição. Essa indisposição, esse cansaço, a febre, a diarreia, né? Porque o vírus pode ir também para o seu intestino, então ele pode causar diarreia. Sim. Isso é outra possibilidade. São casos mais leves, digamos assim. A gente sobrevive a uma diarreia, a gente sobrevive a uma febre, a gente sobrevive a uma indisposição. Né? Toda gripe, toda virose tem isso no início. Especificamente da Covid, quando ela começa a afetar o coração, ou o pulmão, ou o cérebro, é aí que vem os casos mais graves, que realmente incomodam as pessoas e que podem levar ao óbito. Mas inicialmente é tudo muito parecido, como qualquer virose que todo mundo já teve, como a gripe, como a catapora, é tudo muito parecido no início. E por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não? Por que alguns desenvolvem? Isso a gente chama de uma teoria multifatorial, vamos colocar assim. Tem algumas questões genéticas, né? Porque a gente vê, pessoas com 70 anos que estão saindo bem, pessoas com 20 anos que estão indo mal. Tudo é possível. Pessoas com 20 anos indo bem ou indo mal, pessoas com 70 anos indo bem ou indo mal. Por que algumas pessoas têm casos mais graves ou casos mais leves? Então, tem essas teorias da genética, fatores genéticos que vão te predispor a você ter casos mais graves, que a gente não sabe quais são esses fatores genéticos que te protegem de você ter formas mais leves, ou fatores genéticos que fazem você ter formas mais graves. Mas tem outras coisas que a gente já conhece bem. Então, por exemplo, praticamente está bem estabelecido que as pessoas idosas têm uma chance, não significa que vão ser todos iguais, mas as pessoas idosas têm uma chance maior de ter casos mais graves. Correto. Né? É muito comum uma criança sair super bem de uma virose. A gente vê, por exemplo, um adulto com 39 de febre, 38 de febre no adulto, o adulto está derrubado. Sim. Mas uma criança com 39, com 40 está brincando. Né? Então a criança se dá muito bem com a febre. Já a febre no adulto, no idoso, derruba o idoso. Entendeu? Então tem essa coisa da criança. Por isso que é menos comum a criança ter casos graves. Né? Mas algumas pessoas que já têm o que a gente chama também de comorbidade. Então, por exemplo, se eu já sou hipertenso, se eu já tenho um certo grau de obesidade, se eu tenho alguma doença que abaixa a minha imunidade, ou se eu tomo remédios que abaixam a minha imunidade. Diabetes, as pessoas que estão com diabetes mal controlado. Se o seu diabetes está bem controlado, não tem problema, possivelmente o Covid não vai te incomodar. Mas se o diabetes está mal controlado, é possível que abaixe a sua imunidade, e aí com isso você tenha formas mais graves ou formas mais intensas do Covid. Mas também nada é exato. Pode acontecer de você se sair muito bem. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esses casos, podendo evitar controlar essas comorbidades, a gente tem uma chance muito maior de responder, sair vivo dessa doença. Claro. E é uma doença que ela pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, né? Em muitos casos ela se confunde até com uma gripe comum. Como é que a pessoa pode ter certeza de que aquele incômodo que ela está sentindo é Covid ou não? Como é que ela pode confirmar essa doença? Então, o que você falou é que a gente tinha falado das viroses, né? Então as viroses no início elas são todas muito parecidas. Né? Todas as viroses, a gripe, a catapora, a cachumba, a AIDS, a
A Covid no início é tudo muito parecido com as viroses. Então todo vírus elas causam aqueles sintomas inespecíficos. Como é que eu vou saber se é aquela febre, se é aquela diarreia, se aquilo é Covid ou não? Né? Tem um monte de coisa que pode dar febre, um monte de coisa que pode dar diarreia. Como é que eu vou saber se aquilo é Covid ou não? Primeiro a gente considera que tem uma chance grande de ser. Por quê? Porque está acontecendo no mundo todo. Então se está acontecendo no mundo todo, se é uma pandemia, então é um fator epidemiológico que já me dá uma pista que pode ser Covid. Ok? Então tem as informações epidemiológicas que dão a pista que pode ser Covid nesse momento. Eu estou vivendo a pandemia, então pode ser Covid se eu tiver febre. Correto. Então até eu afastar outras causas de febre, eu vou desconfiar da Covid. Né? E eu vou na consulta com um profissional de saúde e ele já vai levantar a suspeita. E pode ser Covid, você está com febre, mas vamos fazer uns exames para confirmar. Né? Se eu quiser realmente confirmar, eu tenho que fazer algum exame. Eu posso ficar na suspeita, uma suspeita forte. E as suspeitas fortes realmente. Mas se eu quiser confirmar, aí só com exame laboratorial. Eu tenho que colher um exame de sangue, ou eu tenho que fazer o exame do suave, que é aquele cotonetezinho que vai aqui pelo nariz, vai lá no fundo do nariz, pego o material, uma secreçãozinha lá com aquele cotonete e vou examinar, ver se tem vírus ali naquela ponta daquele cotonete. Um exame de sangue também posso colher aqui, posso colher um pouquinho de sangue aqui na ponta do dedo, que a gente chama de testes rápidos, igual faz para glicose. Pega um pouquinho de glicose, de sangue aqui, pinga ali na plaquinha, vai fazer uma reação ali, um reagente e vai dar se está positivo ou não, que a gente chama de testes rápidos. Pode colher por aqui também e o suave que eu falei, o cotonete, para ver se encontra o vírus. E aí vai dar positivo ou negativo. Agora é muito importante com relação a esses exames, Frederico, a chance de dar um falso negativo. Então nem sempre o fato de ser negativo significa que não é Covid. Então você chega lá, imagina que você chega lá, você tem febre, tem falta de ar, está indisposto, está com diarreia ou não, e a gente está vivendo a Covid, você quer saber se aquilo é Covid. E aí você faz um teste e dá negativo. Poxa, será que não era Covid, mas está com toda a pinta de Covid, e o teste deu negativo? É o que a gente chama de falso negativo. Possivelmente você está com Covid, mas o exame não teve a capacidade de detectar. Perfeito. Né? Então tem essa possibilidade. Imagina a seguinte situação, imagina que eu estou ali, você não está me vendo, mas eu pego esse copo aqui, cheio d'água, e coloco uma pitadinha de sal. Misturo e dou para você tomar. Aí pergunto, Frederico, tem sal nessa água? O que você vai responder? Tá negativo. Negativo. Você vai dizer que não tem sal nessa água, porque foi muito pouco sal que eu coloquei. Entendi. Mas o sal está ali. É o mesmo caso do vírus. É o mesmo caso do vírus. O exame pode dar negativo, mas o vírus estava ali. O sal está ali, você que não... Então os exames, eles não são 100%. Então é importante que as pessoas entendam isso, que a gente chama de falso negativo. De o exame dar negativo, mas o vírus estava ali. Certo. Ou porque ela fez o exame e não estava no tempo de fazer, ainda tinha que esperar um pouco mais, entendeu? Tem essas contaminada, tem essas possibilidades de dar negativo e você ter a doença. Sim. Então a gente faz o diagnóstico dessa forma assim. Uma tomografia, né, exames que a gente chama de radiológico, dá uma examinada no pulmão, também dá umas imagens ali, um exame sugestivo, mas o que confirma mesmo é o exame de sangue ou o exame do cotonete lá no nariz. Perfeito. E qual é a melhor maneira de se evitar? Então, porque é muito difícil, né? Porque é um vírus invisível, a gente não vê, a gente não sabe onde ele pode estar. Como que a gente pode fazer para se precaver dessa infecção? Evitar, então vamos considerar que o vírus está no ar. Está no planeta, está no ar. Sim. É claro que em locais mais fechados, que tem muitas pessoas, o que a gente chama de aglomeração, tem mais chance do vírus estar ali. Tem muito mais chance do vírus estar dentro de um supermercado, de uma farmácia, de uma igreja, de uma escola, do que num campo de futebol aberto. Não estou falando lá na torcida. Né? Mas num espaço aberto tem muito mais chance do vento levar aquilo ali e você não absorver esse vírus. Correto. Você não respirar esse vírus. Né? Então o que eu posso fazer? Se eu vou nesses locais onde tem muita gente e tem a chance de alguém estar ali com o vírus e essa pessoa de repente tossir ou de repente espirrar até sem querer, né? E aquilo ficar no ar e eu respirar, existe essa chance. Então o que eu vou fazer? Simples, eu vou usar máscara. Correto. Né? Então tem aquela continha lá que se eu uso máscara, eu protejo você. Se você e eu usamos máscaras, nós dois nos protegemos. Quanto mais as pessoas usarem máscara, quando eu dou uma tossida, eu dou uma espirrada, o que acontece? O meu catarro, o meu vírus agarra aqui dentro, ele não sai, né?
Você pode olhar quando você tosse, você fala, ih, tem uma gotinha da minha tosse ali. Né? Depois você vai lavar essa máscara ou vai descartar a máscara, não importa. Mas a gotinha ficou agarrada ali dentro. Então essa gotinha que ficou agarrada aqui dentro, ela não saiu, não ficou suspensa no ar aqui. Ninguém vai respirar, então ela não vai prejudicar ninguém. Depois você vai lá lavar com água e sabão e aquela gotinha, aquele vírus vai embora pelo ralo. Então a importância de você usar máscara para se proteger. A questão do toque que eu falei. Então o que eu vou fazer? Lavar com água e sabão. Né? Ou álcool. Pode usar o álcool, não tem problema. Acontece que se você ficar o dia inteiro usando o álcool vai ressecar a sua pele. O álcool resseca a pele. Ele mata o vírus que está aqui na palma da mão, na ponta dos dedos, principalmente a ponta do dedo, né? Que a gente toca é com a ponta do dedo, não é nem tanto com a palma da mão. Mas a ponta do dedo é que eu toco. Então se o vírus está aqui, eu posso lavar com água e sabão, vai embora, posso passar álcool também. O excesso de álcool vai ressecar a minha mão. Certo. Então o que a indústria fez? Misturou o álcool com hidratante. O álcool mata e resseca, e o hidratante vai hidratar para a pele não ficar tão ressecada, o que a gente chama de álcool gel. Né? Então tem uma glicerina ou tem uma lanolina ali que vai sempre hidratar a minha pele, porque o álcool está sempre ressecando. Perfeito. Mas o álcool, a água e sabão são suficientes, a máscara e evitar aglomerações. São os principais meios de se evitar. Ah, eu preciso ir no local que tem aglomeração, eu preciso... Bom, então vamos lá, vamos usar a máscara. Sim. Né? Evitar ficar perto da pessoa, manter uma distância segura. segura. Manter uma certa distância, porque se aquela pessoa tossir, aquilo não está tão perto de mim. Claro. A sua tosse não vai chegar a mais de 2 metros. Dificilmente você vai tossir, aquilo vai voar tão longe. E se tiver de máscara, não vai agarrar tudo aqui dentro. Ele mesmo. Exatamente. Perfeito. A importância então da máscara e da lavagem das mãos e evitar um certo distanciamento das pessoas. Sim. E agora essa boa notícia, né, que nós tivemos com a liberação da vacina. As vacinas já estão chegando já nos municípios, já chegou em Itaperuna hoje, graças a Deus. Né? Fala um pouco sobre a vacina pra gente, doutor Lauro. Qual é a importância da vacina no tratamento da doença e na prevenção? Então tivemos a notícia, o mundo vem se preparando para receber a vacina, todas as pesquisas, isso foi sendo, enfim, difundido pelos países, aí conseguimos a vacina de São Paulo e a vacina ontem e hoje e amanhã completando a distribuição em todos os recantos do país. Aí a vacina é extremamente importante porque ela é tão importante quanto a questão da máscara, entendeu? Porque até quando nós vamos ficar de máscara? Nós não temos no país essa cultura de usar máscara, como os orientais lá estão usando máscara direto, né? Mas muitos vírus, muitas doenças se originam lá naqueles países orientais e na África também. Mas no Brasil nós temos doenças que estão se originando aqui e também podem se espalhar pelo mundo e causar pandemias. Nós temos vírus exclusivos aqui que não tem outra parte do mundo. Mas nós não temos o hábito de usar máscara 100% do tempo. Uma hora a gente vai ter que se livrar disso daqui. Então a vacina vai ser importante nisso daí. Né? Até porque o uso de máscara também não está sendo 100% eficiente. Nem todo mundo está usando. Né? A gente não consegue adesão total da máscara. Então, realmente, para controlar essa pandemia, o definidor é a vacina. A vacina é o que realmente vai ser o divisor de água que vai mudar essa curva de contágio que está progressivamente subindo, que sobe e desce, fica essas oscilações. O que vai fazer realmente esses índices, indicadores diminuírem, vai ser a gente conseguir vacinar boa parte das pessoas, talvez não consiga vacinar todas, mas vacinando boa parte das pessoas. Se eu estou vacinado, se eu me protejo, automaticamente minha mãe não quer tomar vacina ou não pode tomar vacina, então se eu estou vacinado eu não vou trazer nada para ela, porque ela está quietinha em casa, ela não sai, ela é acamada, né? Mas automaticamente quando eu me vacino, eu me protejo a mim e protejo a ela, as pessoas porque eu não trouxe nada para ela. Não vou trazer vírus para ela já que eu estou protegido. Então existe uma proteção indireta também, o que a gente chama de imunidade de rebanho. Sim. Então quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar, maior a chance da gente conseguir de evitar que o vírus fique circulando. Se o vírus não circula, se ele fica restrito a uma pessoa ou outra, aquela pessoa vai se livrar do vírus, eventualmente ela pode falecer pelo vírus, mas o próprio organismo também pode eliminar o vírus naquela pessoa e aos poucos esse vírus vai sendo, não vou dizer eliminado do planeta, mas ele vai se reduzir a quantidade muito pequena a ponto de não causar, de se controlar essa pandemia, digamos assim. Perfeito. E continuando na vacina, né? Quem toma a vacina, ele fica realmente imune ou ele só desenvolve formas leves da doença? Porque existe essa questão da eficácia da vacina, né? Muitas pessoas estão
se perguntando, por que a vacina ela tem 100%, 70%, 50% de eficácia? Você pode explicar esses números para a gente? Se ela pode gerar imunidade em 100% dos casos ou parcial. Quem não se vacina, se fica imune à doença ou apenas desenvolve uma forma leve? Pode acontecer as duas coisas, né? Particularmente com essa vacina que a gente está recebendo agora aqui em Itapiruna, recebemos hoje, chegou o helicóptero, distribuiu aqui pelo Noroeste. Pelo que se sabe dos números das pesquisas, tá? Metade das pessoas, ou seja, cerca de 50,3%, alguma coisa, 50% das pessoas vão se tornar imunes ao vírus, não vão desenvolver a doença. Já outros 50% vai desenvolver a doença. Né? Isso são teorias, são trabalhos estatísticos, pesquisas científicas que mostram essas possibilidades para a gente. Metade das pessoas que tomarem a vacina não vão ter a doença, a outra metade vai ter a doença. Então tem uma chance, eu tomando a vacina, eu tenho uma chance de 50% de ficar imune e 50% de me adoecer. Então a vacina ela não te protege 100%, essa vacina especificamente. Sim. Mas se você tiver a doença, se por acaso você tiver azar de se vacinar e ter a doença, isso já acontecia com a vacina da gripe, você lembra? Sim. Muitas pessoas se vacinavam da gripe, mas ainda assim adoeciam da gripe. Lembra disso? Correto. As pessoas reclamavam, tomei a vacina. A grande diferença é que a força com que a doença vem é menor, Sim. não é? Lembra que algumas pessoas reclamavam, poxa, eu tomei a vacina da gripe e gripei. Como é que pode um negócio desse? Né? Mas lembra que quando a gripe vem, se você era vacinado, ela vinha bem mais fraca. Né? E tinham pessoas que falavam assim, no primeiro ano eu tive uma gripe um pouquinho mais forte, uma gripe normal, no segundo ano que eu vacinei da gripe, a gripe já veio mais fraquinha e agora já não tem mais gripe nenhuma. Já está imunizado. Então à medida que você vai tomando as doses da vacina, o seu corpo vai ficando cada vez mais acostumado com aquele vírus, com aquela bactéria, no caso é um vírus, e à medida que você vai ficando acostumado com ele, seu organismo vai se defendendo contra ele. Então pode ser que algumas pessoas tomando a vacina ainda assim tenham Covid, mas vai ser uma forma muito mais leve. Então 50% das pessoas podem ainda ter Covid, mas vai ser uma forma muito mais leve. Muito mais branda, né? Muito mais branda. Então, E aí dessas mesmo se desenvolver a doença, não vai desenvolver a forma tão grave que leva a óbito. Exato. Então você imagina aquela senhora que tem lá 90 anos. Se ela tiver uma Covid, a gente fica super preocupado daquela pessoa debilitada pegar a Covid. Mas você imagina que ela pode pegar a Covid vacinada, mas que vai ser uma forma muito mais branda para ela. Como a gripe leve, ela vai ter a febrezinha dela, vai talvez uma diarreia, mas vai sobreviver. Sim. Então a vacina vai proporcionar que ela fique viva. Ela até pode ter a Covid, mas vai ser uma forma muito mais leve. E não tendo casos graves, a superlotação de hospitais diminui consideravelmente. Sim. Aí vem todos os desdobramentos dos benefícios da vacina. Né? Eu até posso ter a doença, mas vai ser um caso leve, não vou ocupar leito no hospital, não vou precisar me internar, talvez eu não precise nem tomar medicações nenhuma. Eu estou com uma febrezinha, tomei a vacina, estou com Covid, ainda assim deu azar de ter Covid, mas uma febrezinha leve, não preciso nem de tomar remédio. Então as pessoas, 50% não vai ter Covid, mas 50% pode ter Covid e casos bem leves. E o mais importante é que essa vacina mostrou 100% de 0% de mortalidade. Todas as pessoas que tomaram a vacina, as poucas que ainda assim tiveram Covid, nenhuma morreu. Nenhuma morreu. Desse grupo que tomou a vacina, todas as pessoas que tomaram a vacina, nenhuma morreu. Então, a vacina é zero letalidade. Ou seja, uma vacina eficaz e eficiente. Sim, você até pode ter, mas se tiver, não morre. Não morre. Vai ser uma coisa leve. Perfeito. E, novamente, lembrando, 50% nem vai ter a Covid. Que ótimo, graças a Deus. Sim. Porque era a melhor notícia que poderia ter acontecido nesse último ano. Sim, a gente precisa acreditar nas pesquisas científicas. Os cientistas eles são pessoas humanas e é claro que tem todo o interesse na indústria farmacêutica de investimento, mas eles trabalham para isso. As pesquisas científicas são feitas em cima disso e as pesquisas elas são discutidas entre pares, pessoas que trocam ideias. Entendeu? Então as pessoas questionam, poxa, essa vacina foi feita super rápida, com menos de um ano a vacina ficou pronta, mas poxa, antigamente para você ir de Itapiruna a Manaus você levava quanto tempo, quando não tinha avião? Dias. Você levava dias. Então hoje tem avião, você leva horas. Então antigamente uma pesquisa para vacina levava anos, mas hoje a vacina, as pessoas se debruçam sobre aquilo, os pesquisadores passam noites acordadas e trocam turnos pesquisando aqui. Sim, então é tudo muito intenso.
para dar essa resposta rápida à população. E essa também não é a primeira cepa de Covid, né? Já é uma mutação do vírus. O vírus né? Então esse vírus ele já vinha sendo analisado geneticamente, então quando veio essa cepa, criar uma vacina para ele através do estudo que já tinha sido feito com as cepas anteriores foi muito mais rápido do que fazer uma vacina. Todo o conhecimento, o know-how que já se tinha de se produzir uma vacina para a gripe, que já se tinha para se produzir uma vacina contra a catapora. Então vocês já sabiam como se faz uma vacina. Não estavam partindo do zero. Exato. Já existia todo um conhecimento anterior. Então isso, claro, facilitou a vacinação. Então pode-se dizer que a vacina, mesmo tendo sido criada em tão pouco tempo, ela é segura e eficaz. A vacina é segura e eficaz. Ninguém vai brincar com essa situação. Perfeito. Né? Apesar de ter gente que nega. Isso, né? Existe essa corrente dos negacionistas, né? Dos antivacinas. Enfim, nós convivemos com essas pessoas aí e vamos em frente. Mas não são a maioria. E vamos em frente, vamos vencendo. É certo. E essa vacina, de uma vez a gente vacinado, vamos precisar de nos vacinar sempre? A gente por exemplo, igual a vacina da gripe, né? Vacina da gripe todo ano a gente toma. A vacina da gripe. Ou seja, aquele anticorpo ali, ele vai te proteger para sempre. Vai te proteger para sempre? Possivelmente não. Então a gente estava falando de mutação lá no início, né? Sim. Todos os seres vivos eles sofrem mutação. É claro que a mutação é uma coisa que demora para acontecer, né? Então o peixe que estava lá, que sofreu mutação para conseguir ficar um pouquinho fora da lagoa, né? Alguns peixes até passam de uma lagoa para outra, tem um tipo de bagre que anda de uma lagoa para outra. Sim. Aquilo foi uma mutação que proporcionou ele a conseguir mudar de uma lagoa para outra. Ele sofreu uma mutação, conseguiu andar e mudar de uma lagoa. Isso levou anos para a natureza para proporcionar essa mutação. Correto. Né? O ser humano também levou milhões de anos para termos as nossas mutações. O vírus é um pouco diferente. O vírus é um ser vivo que ele consegue fazer mutação com mais, não digo com mais velocidade, mas com muito mais frequência do que nós humanos, do que os outros animais. Perfeito. Então, o vírus sofre muito mais mutação do que bactéria, do que fungo, do que ser humano, do que os outros animais. Então os vírus, por terem muita mutação, né, é bem provável, como já está acontecendo, a gente teve a mutação do vírus em Manaus, a gente teve a mutação do vírus na África e na Inglaterra. Na Inglaterra, no Reino Unido. Já foram encontradas 3 mutações diferentes em 3 locais do planeta. E aí, será que a vacina vai funcionar para esse vírus mutante? Para esse primo do vírus original? Então era um vírus original que sofreu uma mutaçãozinha, então ele é primo dele, é primo irmão desse daqui. São muito parecidos, mas tem uma coisinha diferente aqui. Será que a vacina que estava sendo programada para esse original aqui vai servir para esse um pouquinho diferente aqui? Tudo indica que sim. Ou, no máximo, talvez não funcione 100%, mas vai funcionar no mínimo parcialmente. Sim, porque as sequências genéticas são muito parecidas. A coisa original ali, ele continua sendo vírus. Entendeu? Ele continua sendo vírus e continua sendo o SARS-CoV-2 lá. Sim. Uma mutação aqui, talvez a gente precise modificar a vacina, como a gente está modificando a vacina da gripe todo ano. Sim. Então todo ano não tem que ir lá e tomar a vacina da gripe novamente? Sim, porque o vírus da gripe sofreu mutação? Então, muito possivelmente, a gente vai ter que se vacinar todo ano agora do Covid também. Possivelmente. É uma possibilidade, mas assim, as informações estão chegando com frequência para a gente. Ao mesmo tempo, tem o oposto. A gente já teve situações de vírus, de bactérias que sofreram mutação para pior para eles. Então a mutação em geral favorece a sobrevivência, mas se ele sofrer uma mutação que piora a sobrevivência dele, então pode ser uma mutação para o vírus que seja favorável a nós, que não favoreça ele disseminar, que piore a disseminação dele. Então tudo é possível na natureza. A gente vai acompanhando, por isso que a ciência está sempre tentando um passo à frente, tentando se antecipar, entendeu? Mas se a gente for olhar pelo histórico da gripe, possivelmente a gente tenha que se revacinar pelo Covid, pelo menos por algum tempo, até a gente controlar bem essa questão do vírus aí. Até diminuir bastante a quantidade de vírus da Covid no planeta. E quando todo mundo for vacinado, a gente vai poder parar de usar máscara? A gente pode afrouxar essas medidas de prevenção? Então, não vai ser imediato. O povo está querendo voltar ao normal, né? Será que vai existir um novo normal? Vai existir o normal de novo ou será que vai ter um novo normal? Será que o nosso novo normal vai ser usar máscara igual os chineses, os japoneses? Os japoneses, né? Que já usam há tanto tempo, a gente chama. Exatamente. A gente achava estranho. Sim, mas a máscara deles lá é bonitinha, aquela máscara sempre branca, né? Aqui a máscara chegou no Brasil, a gente rapidamente já botou
alguma coisa do Flamengo, e a gente já botou o enfeite na nossa máscara. O brasileiro, tem uma adaptabilidade boa, né? Mas será que a gente vai se adaptar a ter que usar máscara para sempre? Cara, eu tô apostando que a vacina vai funcionar bem, entendeu? Eu tô apostando que a vacina vai funcionar bem. E a gente conseguindo, claro que isso vai levar mais um tempinho, a gente não tem vacina para todo mundo agora. Mas a gente vai conseguir dar uma cobertura para boa parte das pessoas. E eu acredito sim, sinceramente, que até meados do ano a gente vai conseguir se livrar da máscara aí. É uma aposta que eu estou fazendo, eu sou otimista nesse sentido, e a gente vai conseguir, acho que até meados do ano a gente conseguir ficar sem a máscara. Amém. Deus te ouça. Né? Acredito que sim. E quanto à questão da vacinação, quem pode ser vacinado, doutor Lauro? Ah, sim. Pois então, a gente recebeu as vacinas hoje, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde. Sim, eu estou perguntando isso, quem pode ser vacinado, porque nós recebemos hoje, qual foi o total de vacinas que chegaram hoje? 1.020 doses. 1.020 doses, ou seja, não dá nem para o começo. Itaperuna é menos de 1% da população da cidade. Né? Então, quem é que está apto a receber a vacina nesse primeiro momento? A princípio, assim, todo mundo que não tenha criança nem grávida, todos estariam aptos a receber a vacina da Covid. Mas só que a gente não tem dose para todo mundo, né? Então essa é uma vacina que está produzida aos poucos pelas indústrias farmacêuticas. E é claro que teve país de maior poder aquisitivo que já correu e já investiu em cima disso, né? Já fizeram países compras mais organizados, com mais logística, né? Sim, fizeram compras antecipadas, né? Enfim, e até dentro do próprio país a gente sabe de determinadas cidades que tem uma logística já mais bem estabelecida. Em Niterói, por exemplo, a coisa funciona, a gente viu que a coisa estava funcionando bem, não só pela central de abastecimento do estado ficar em Niterói, mas a logística lá da cidade é boa. Enfim. Nós temos também o caso do governador de São Paulo, há quem goste dele, há quem não goste, mas a gente não pode negar que ele foi um exemplo, né, na luta contra o Covid e na prevenção, né, e na aquisição de vacinas e seringas antecipadamente. Sim. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu para o governador de São Paulo. Enfim, ele tem lá todos os interesses políticos dele também, mas de proporcionar a saúde para a população. Mas o que eu acho mais interessante no caso do governador de São Paulo é que ele ajudou a provocar o governo federal. Então, assim, quando você provoca um potencial adversário o seu adversário também é obrigado a levantar da cadeira. A se mexer. Né? A se mexer. Aí, com isso, o governo federal, vou correr atrás dessa coisa aí também. E isso, talvez, se não fosse isso, talvez a vacina demorasse um pouco mais. Entendeu? Então, eu acho que teve esse benefício aí, nesse sentido. Mas a vacina, a gente estava falando que a vacina chegaram poucas doses em Itaperuna. Sim. Na verdade, como existem poucas doses no país, isso foi sendo distribuído de acordo com as populações. Então, assim, o Ministério da Saúde já tem de experiências anteriores, o Brasil tem grande experiência em mega campanhas de vacinação. Sim. Um país continental como o Brasil, você imagina conseguir fazer chegar a vacina em todos os recantos do país? O Brasil é considerado exemplo, né? A nível mundial. Nesse sentido, sim, em termos de vacinação. Imagina você conseguir fazer aqui no nosso estado, fazer a vacina chegar no postinho lá de Varriçai, no bairro lá distante de Varriçai, que é o mais distante da capital. Sim. Então essa logística é complicada. Mas o Ministério da Saúde já tem de antemão, baseado em campanhas de vacinação anteriores de gripe, enfim, de febre amarela, ele já tem de antemão quantas pessoas, um número estimado de idosos, um número estimado de pessoas acamadas em asilos, um número estimado de profissionais de saúde, já se tem um número estimado de gestantes. Então, as pessoas que trabalham com números no Ministério da Saúde já têm de antemão essas estimativas, esses números estimados. Então, assim, se eu sei que os idosos têm a chance maior de evoluir para a óbito por conta da Covid, então eu vou direcionar a pouca vacina que eu tenho, já que eu não tenho muita, né? Ainda que o país tivesse dinheiro para comprar, talvez não houvesse vacina para se vender, né? Então esse pouco de vacina que eu tenho, eu vou direcionar para essas pessoas que têm maior risco. Se eu já estou vendo aí historicamente que os idosos têm uma chance maior de evoluir para a óbito. Então eu vou pegar essa pouca vacina que eu tenho e vou direcionar para essa pessoa, né? A pessoa de 20 anos que tem menos chance de evoluir para óbito, então ela vai aguardar um pouco,
Vou direcionar essa pouca vacina para esses idosos. Então, no momento, a proposta dessas poucas doses que nós recebemos, então a programação da Secretaria Estadual de Saúde é que Itapiruna receba, nesse primeiro momento, 2.040 doses. Então chegaram hoje na cidade 1.020 doses. Perfeito. Por quê? Porque a vacina da Coronavac, essa coronavírus, é a Coronavac ou a Sinovac, que é aquela produzida lá em São Paulo, enfim, Sim. em parceria com a indústria farmacêutica da China, é uma vacina, vieram poucas quantidades e a forma eficaz dela promover uma boa imunidade tem que ser 2 doses. Tem que ser aplicadas 2 doses. Então essas 2.040 doses foram divididas em 1.020. Então nós recebemos 1.020 hoje para aplicar a primeira dose e depois nós vamos receber mais 1.020 para aplicar a segunda dose em quem já tomou a primeira dose. Nessa primeira leva. Isso também. Então, quem deve receber essas 1.020 doses aqui em Itapiruna? São as pessoas, os asilados, as pessoas acamadas. Né? Então os profissionais dos PSFs, os postinhos de saúde no bairro, profissionais de saúde da linha de frente, eles conhecem lá quem são as pessoas que estão acamadas nos bairros. Então o agente comunitário de saúde, a enfermeira-chefe daquele postinho lá do Carulas, lá do Surubi, ela sabe, ela conhece pela rua das pessoas ali, que ela conhece o bairro dela, ela sabe quem é a pessoa que está acamada naquela casa, naquela outra casa, quem é aquele outro idoso que tem um risco. Então a gente vai direcionar essas poucas 1.020 doses para essas pessoas. Agora, tem também os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, quem está dentro de ambulância transportando paciente, quem está atendendo o paciente, entubando o paciente, muito próximo do paciente, essas pessoas... No contato direto com o vírus. Elas têm uma chance maior de adquirir o vírus. Perfeito. Então, é importante que a gente mantenha essas pessoas sadias, para elas não faltarem ao trabalho, claro, para elas estarem vivas. Afinal de contas, a vida de outras pessoas dependem delas. Sim, então a gente precisa desses profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então essas primeiras 1.020 doses vão ser direcionadas para esses idosos, que têm uma chance maior de risco de evolução para óbito, e para os profissionais de saúde que estão atendendo o Covid na linha de frente. Doutor Lauro, o senhor falou, né, nos vários tipos de vacina, né, na Coronavac, na Sinovac, nós temos a vacina de Oxford, né, nós temos a AstraZeneca, nós temos vários tipos de vacinas sendo desenvolvidos ao mesmo tempo no mundo inteiro. Tem a Sputnik da Rússia também. Tem mais 5 aí que estão mais de ponta. Perfeito. Assim. Existe algum problema de se tomarem doses diferentes, de vacinas diferentes? Ah, tá. Ok. Por exemplo, eu tomei hoje a vacina de Oxford e amanhã eu vou tomar a Coronavac. Entendi. Existe algum problema de se desenvolver uma doença paralela? Olha, a princípio eu acredito que não. O cidadão ele tem que ter consciência de não se fazer isso, né? Porque, poxa, se ele já tomou uma vacina, a gente tem que considerar que ele vai receber o benefício daquela vacina, daquele fabricante. Ah, eu quero tomar mais uma. A gente não sabe qual o risco que tem de tomar. Na verdade, como é uma coisa nova para todo mundo, a vacina é uma coisa nova para todo mundo, a gente não sabe as possibilidades de se tomar de 2 fabricantes. A gente recomenda que isso não seja feito. Entendeu? Pelo nosso Programa Nacional de Imunização, descentralizado para todos os municípios, a gente faz um registro de quem está recebendo a vacina. Então, você vai ser vacinado, eu tenho o seu nome aqui registrado. Perfeito. Se futuramente, daqui a 6 meses, for possível a comercialização em clínicas particulares de vacina, vai chegar um momento que isso vai acontecer. A vacina poder ser comprada. No momento, a gente não é possível isso no Brasil. Aí você vai lá e compra e toma uma vacina e você já tomou a anterior. Tem algum risco? Não sabemos. É uma coisa nova, a gente recomenda que não seja feita. Vamos tentar controlar, tá? Para que isso não aconteça, porque a gente considera que não haverá um benefício novo e que não sabemos os riscos que essa pessoa corre. Sugerimos que não seja feita e vamos tentar monitorar. Doutor Lauro, vamos falar de Itapiruna agora um pouco. Certo. Né? O pessoal está muito, assim, muito curioso em saber, porque do final do ano passado para cá, né, até o começo desse ano, foi notado um aumento grande, né, no número de casos e no número de óbitos também aqui no município de Itapiruna. Até o presente momento são 152 óbitos. Né? Se a gente for levar em consideração que a média nacional de mortalidade do vírus é de uma morte a cada mil habitantes, né? Nós temos 152 casos. Se a média nacional
é 0,1%, a gente está com 50% a mais do que a média nacional de número de óbitos. Né? Qual é o motivo desse aumento tão brusco de casos e de óbitos em Itaperuna? O que levou a Itaperuna a descuidar do tratamento e da prevenção? Você falou em 152 óbitos. 152 óbitos é o número de ontem. Sim, o de hoje, o de hoje nós ainda não sabemos. Nós estamos aqui nesse momento, possivelmente nesse momento as Pode informações de hoje já devem ter informações novas. Pode ser que não tenha morrido ninguém, que Sim. Continue 152 óbitos. Nesse caso aqui, esses dados são do relativos dia a ontem. 18. 18. Ontem foi 18. Hoje 18. Sim. Exatamente. Os 152 óbitos estão dentro de uma linha de crescimento de óbito que é uma linha que não causa surpresa em termos de aumento. Não houve um aumento significativo de óbitos. É claro que a gente não espera óbito nenhum. Tá? Mas assim, se eu tivesse assim, ontem eu tinha 100 óbitos, hoje eu tenho 150. Opa, é realmente uma coisa que explodiu. Mas esse valor de 152, não, na verdade, ele não denota um aumento significativo do número de óbitos. Acho que até semana passada no 147. Tá? Então não houve uma explosão de óbitos assim, se você for olhar na curva. Sim. Tá? Talvez, com relação a outro número. Deixa eu reformular a pergunta então. Né? Não é um aumento no número de óbitos. Né? Por que Itaperuna está com uma taxa mais elevada de óbitos do que a maioria das cidades do país, do que a média das cidades do país? Então, né? A média nacional hoje é de uma morte a cada 1.000 habitantes. Itaperuna está com 1,5 a cada 1.000. Sim. Ou seja, 50% a mais. Isso é um número, quando se fala em uma cidade de 100 mil pessoas, são 100 pessoas a mais. Então, eu confesso que eu não sou muito bom de matemática, eu teria que analisar esses números aí com mais calma. Eu não sei assim, a origem exata dessas informações que você tem. Essas informações elas são relevantes elas também. foram passadas ontem, né, na data de ontem, pelo blog do Adilson Ribeiro, com informações do Ministério da Saúde. Entendi. Então, e eu não sei se esses números assim, se eles são relevantes em termos de doença, em termos de estatísticos e epidemiológicos, de epidemiologia. Em geral, para acompanhamento de doenças, de pandemia, de epidemia, nós usamos taxa de letalidade e taxa de incidência, entendeu? E nós acompanhamos a curva de óbitos e a curva de casos notificados, de casos novos, de casos notificados. Perfeito. Então, assim, dentro desses indicadores que nós usamos com frequência e que são os indicadores mais indicados para se acompanhar de fato a evolução da doença, a dinâmica da doença dentro de um país, de um município, o que nós observamos, assim, particularmente com relação ao número de casos, é que não houve nenhum aumento súbito ou nenhum aumento geométrico, no caso, no número de notificados em Itaperuna, no número de óbitos. Sim. Existe um aumento linear, depois nós tivemos, que foi a primeira curva, nós tivemos uma redução também linear, tivemos uma segunda onda, novamente com aumento gradual, né? Possivelmente estamos nessa segunda onda ainda. Do que nós acompanhamos, essa segunda onda não está sendo progressiva, ela deu uma estacionada, possivelmente estamos num platô nesse momento, tá? No platô dessa segunda onda. Então não vejo assim nada que salte aos olhos ou que chame a atenção com relação ao número de casos em Itaperuna. Nem de óbito, muito menos de óbito. Nem de óbito e nem de número de casos. E essas comparações, elas são perigosas assim, em termos de Brasil. Se a gente for comparar, a gente deve comparar Itaperuna com um município semelhante, de porte semelhante. Aqui na região, talvez Macaé, um município que tem a mesma estrutura de hospital, o mesmo perfil populacional. Eu não posso comparar Itaperuna com Manaus, eu não posso comparar Itaperuna com Rio de Janeiro. Então essas comparações... E o país, quando você fala o país ele não se representa. Porque a gente tem muitas diferenças de região para região. Sim. Né? Você falar um número para todo o país, dizer que ele representa o Nordeste ou que ele representa Manaus, não representa. Nesse caso tem várias explicações, né? Às vezes podem ser subnotificações de outras cidades. Existem essas possibilidades. Ou pode ser também justamente o contrário. Pode ser que Itaperuna realmente o pessoal não esteja respeitando tanto, né, as normas de isolamento social, estejam realmente
se contaminando e contaminando outras pessoas. A gente vê casos aqui em Itaperuna de bares, de clubes que não fecharam simplesmente e continuam aglomerando. Né? Isso aí é uma coisa séria que seria até interessante que a vigilância sanitária ou outro órgão competente pudesse ficar mais atento a isso, porque realmente tem acontecido, né? As redes sociais estão aí denunciando essas aglomerações, essas festas aí a todo momento. Né? Olha só, eu achei uma coisa muito interessante de Itaperuna, quando a gente começou com a Covid lá atrás, no início de 2020, eu vi uma coisa que eu fiquei super feliz. Assim que foi estabelecido no país que se usasse máscaras, eu fui num sábado de manhã no mercado, aqui em Itaperuna, no supermercado, eu fiquei super feliz que eu vi as pessoas do supermercado todos usando máscara, os funcionários e os fregueses. Falei, gente, que beleza, Itaperuna aderiu super bem à máscara. Então a gente teve um momento que a adesão à máscara aqui estava excelente. E aí, como em todo o país, a coisa foi se relaxando. Né? Itaperuna não é uma cidade que tem muita vida noturna, digamos assim. Mas a gente vê nos bares, nos botequins, a gente vê que tem muita aglomeração. Então as pessoas em todo o país estão relaxando sim. E aí por conta desse relaxamento, possivelmente ele explica essa segunda onda que a gente está tendo em todo o país. Sim. Em Itaperuna nós estamos tendo essa segunda onda que começou aí em novembro, final de novembro. Estamos ainda... Depois das eleições, né? Possivelmente foi por aí. Então, todo o país está tendo... Alguns políticos não levaram fé, né, e fizeram comícios na rua, aí, inclusive... Desde o do próprio Supremo Tribunal Eleitoral, lá, não sei, que insistiu na existência da eleição, vamos manter a eleição, né, como mantivemos agora a prova do Enem. Então, a partir do momento que se estabeleceu que íamos ter a eleição, a gente percebeu que poderia ter... Haveria esse risco dessa segunda onda. E todo o país está nessa segunda onda, basicamente. E acredito que agora, depois do verão, vem uma terceira. Pois então, e baseado em experiências anteriores, de outras pandemias que a gente já teve de gripe, da gripe espanhola, enfim, muitas pessoas, tem algumas pessoas que ainda estão vivas da gripe espanhola, da pandemia de gripe espanhola, que também teve uma segunda onda. Então outras pandemias tiveram uma segunda onda. Em pandemias anteriores, a segunda onda foi um pouco maior do que a primeira. Sim. Então é esperado que na Covid a segunda onda também seja um pouco maior que a primeira. Entendi. Mas só que dessa vez a gente está com o benefício da vacina e conseguir a vacina ser distribuída mais rapidamente do que em pandemias anteriores. Então talvez a nossa segunda onda não seja tão grande quanto a primeira. Tomara. Deus te ouça. Amém. E quem quiser se vacinar em Itaperuna, quem quiser saber se está apto para receber vacina ou não, como fazer? Então, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente está pedindo que os órgãos de comunicação nos ajudem nessa divulgação, e que nesse momento a gente não tem vacina para todo mundo. Então, como eu falei, a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo Federal disponibilizou poucas doses para todos os municípios. Sim. Então, assim, a gente vai avisando aos poucos para a população, à medida que as vacinas, outras doses foram chegando. As pessoas estão vendo na televisão também, outros meios de comunicação. Quando chegar outros fabricantes, outras vacinas, outros fabricantes, outras indústrias farmacêuticas, a gente conseguir um número maior de doses, a gente vai avisando para as pessoas para vir para vacinar. Lá para março, lá para maio, a gente vai ter a campanha de vacinação contra a gripe. Eu acredito que até lá a gente já conseguiu vacinar um bom quantitativo das pessoas contra a Covid, mas a gente vai avisando. No momento, o que é importante saber que chegou, mas que não é para todo mundo. São para grupos específicos. Perfeito. A gente vai dar preferência. Sim. Como todo o país está conduzindo dessa forma, não é uma decisão exclusiva do município de Itaperuna. Então, pessoal, não adianta ficar desesperado, correr, porque a princípio a vacina não é para todo mundo. É para os doentes acamados, né, para as pessoas com mais de 65 anos e profissionais da linha de frente de saúde. Pessoas com mais de 75 anos. 75 anos. Exatamente. 75 anos que estão acamados lá asilados. Entendeu? E alguns profissionais de saúde que estão na linha de frente. Perfeito. Tá? No momento, é o que nós temos para a população nesse momento. Correto. Doutor Lauro, o senhor gostaria de deixar algum recado para a população de Itaperuna a respeito do coronavírus? Alguma orientação? Então, repetir as orientações de sempre aí, né? Tentar manter o uso da máscara o máximo que você puder. Mesmo se você for sair na rua, a não ser que você esteja numa área muito aberta, entendeu? Se você está dentro do seu carro, enfim, se você anda sempre com a máscara no bolso.
Ou esse tipo de máscara que você deixa até no pescoço, que é fácil de colocar aqui, fácil de tirar e fácil de colocar. Entrou em algum local, use a máscara. É para se proteger e para respeitar outra pessoa, né? Você vê uma pessoa sem máscara quando você entra numa loja, você fica, poxa, eu estou aqui usando máscara, aquela pessoa não está. Talvez aquela pessoa já tenha tido Covid, por isso ela não está tão preocupada, mas tem chance de pegar novamente. Depois de em cerca de 5 meses após, você tem chance de pegar novamente a Covid. Então, a recomendação é, procure usar máscara, procure dar o exemplo, a máscara é a mais importante, depois evitar aglomeração e depois a questão das mãos também, a higienização das mãos, a mão tocar aqui o olho, tocar aqui a boca, as nossas mucosas, por onde o vírus pode entrar. E tomar a vacina, quando a vacina estiver disponível, nós vamos avisar. Perfeito. Nós vamos avisando. Ok. Doutor Lauro, então, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante, tirou muitas dúvidas, acredito que tem tirado muitas dúvidas do pessoal aí, né? Inclusive quanto ao número de casos de Itaperuna, né? Pessoal, por favor, continuem se cuidando, continuem em casa usando máscara, porque a doença não acabou. Né? Porque está aí de novo, segunda onda, e está matando gente. Né? Tivemos as festas de fim de ano. Exato. Isso também era esperado que as festas de fim de ano, né, cerca de 10, 15 dias depois, é um reflexo daquelas festas, das aglomerações de fim de ano. Sim. Em parte, essa segunda onda é por conta também dessas festas de aglomerações de fim de ano. Então a gente espera que com a vacina e com as aglomerações, que a princípio não vão ter mais, as grandes aglomerações, até porque o carnaval está suspenso, então as grandes aglomerações a gente acredita que não vão acontecer mais por enquanto, né? E a vacina chegando, acredito que com isso a gente vai conseguir ter um bom controle disso aí. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Essa foi a primeira edição do Pode Mais Podcast. Estamos falando sobre pandemia, recebendo o Dr. Lauro Amaral, que é médico infectologista, professor universitário e coordenador da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna. Dr. Lauro, muito obrigado. E para quem gostou do nosso programa, né, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para receber todas as novidades do Pode Mais Podcast, que é o mais novo programa de entrevistas de Itaperuna. Pessoal, muito obrigado, conto com a presença de vocês e até a próxima. Grande abraço.